Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Hoje nós vamos fazer uma escola bíblica um pouco diferente. Nós estamos aqui com a galerinha aqui, Ismael, Ulisses, Natanael, Maia e o Davi. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Antes de falar, nós vamos fazer uma oração. Quem sabe orar aí, levanta a mão e o pé. Ah, isso aí, muito bom. Quer orar? Quer orar? Ulisses? Eu vou orar. Tá bom. Meu Deus, eterno Pai, agradeço pelo dia de hoje, agradeço pelo meu momento comigo, meu Pai, agradeço pela minha família, que o Senhor proteja minha família, proteja a família do Ismael, a família da mãe, a família do Natanael, a família do Davi, a família do Gelson, e que esse podcast aqui seja muito bom, e todo mundo recebe direito na sua casa. Amém. 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 Isso aí, muito bom. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Marcos. O Marcos escreveu um livro. Você já escreveu um livro? Não. O Marcos escreveu. Você sabe quem é o Marcos? Sim. Quem é o Marcos? Sei lá. Então, é esse aí. Não sei. Nós vamos saber agora um pouquinho do Marcos. O Marcos foi companheiro do Paulo. Você lembra do Paulo? Sei. O Paulo você não conhece, nem você. Não. Ele deve conhecer, porque o pai dele é pastor. Eu conheço não. Ele deve saber, você sabe com certeza. Certo? O Marcos foi companheiro do apóstolo Paulo e ele escreveu um livro. Este livro está nas nossas mãos aqui e nós vamos falar sobre Meu Deus. um milagre de Jesus, tá? Um milagre muito específico que é o Marcos capítulo 2, que é o paralítico de Cafarnaum, tá? Certo? Vamos falar do paralítico de Cafarnaum? Tá. Já apresentei vocês, já falei o nome. Eles são participantes do Betel. O Davi é meu sobrinho. O pai é pastor lá da igreja Templo do Altíssimo, igreja evangélica Templo do Altíssimo, na zona norte aqui de Juiz de Fora. Está com a gente hoje, um convidado especial. Depois você dá a gente o dinheiro. Não precisa de dinheiro, eu tô brincando. Ele se assustou um pouco aqui, o pessoal fica se assustando quando a gente fala de dinheiro, tá? Queria um dinheiro. Marcos capítulo 2, versículo 1. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Se ele entrou outra vez, é porque ele já estava indo e voltando para a cidade, certo? Certo. Tudo bem até aí? Soube-se que estava em casa, logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciavam a palavra. Finge que aqui é o lugar onde Jesus está, só para vocês terem uma noção, tá? Tem tanta gente, mas tem tanta gente, mas tem tanta gente que não dá para a gente chegar perto de Jesus, certo? Faz cara de bonita isso. E aí, tinha 4 pessoas que estavam carregando um cara que não andava. Dá para entender isso? Tem uma pessoa que não anda. Tem 4 pessoas que estão carregando ela. Vocês acham que ia ser fácil carregar uma pessoa? Não. Por quê? Porque nunca vai ser fácil, porque a palavra de Deus fala que a gente devemos cada um levar a sua cruz, né? É. Então é muito difícil a gente pegar e levar a cruz dos outros. Você sabe quantos quilos você tem? Eu tenho 28. 4 ou 60? Você qualquer pessoa ia carregar. Mas o Ulisses, Ismael e eu, talvez não ia ser muito fácil para vocês carregar, não. Eu tô carregando na ponta do dedo. Eu tenho 90 quilos, quase 2 sacos de cimento. Você tá com quantos? 60 e quantos? 64. Então, Aqui, ia eu falei ser que difícil de carregar. esse moleque aí, mesmo se eu fosse homem, não fosse. Então. E aí, preste atenção na mensagem. Vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito onde estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Você acha que ia ser fácil pegar um Gerson, ou um Ulisses, ou um Ismael e Chegou subir com ele atrasado. num telhado? O que você acha, né? Você acha que ia ser fácil? Pegar um adulto? Claro que não. Por quê? Depende do adulto, né? Qual que seriam os desafios? Se eu levantasse 10 anos, não seria fácil não. Hã? Se eu levantasse E 10 você, o anos, que não você seria acha? fácil não. Você não vai parecer ele, não. O que você acha? Ia ser fácil? Ô, Nicolas, beijo. O que você acha, Natanael? Seria funcionar. Por quê? Por causa que quando Deus fala, não dá. Hum? Hã? Ai, meu Deus.
você acha disso? Ah, ia ser difícil. Natan. Muito peso, né? Muito peso que nós vamos Ele não falar. é adulto. Além do peso, a gente tem que pensar o seguinte: ia precisar de uma escada, ia precisar de corda, ia ter que ter o desafio de tirar as telhas sem acertar ninguém lá embaixo, nem Jesus. O ponto máximo da mensagem não é nem o desafio de levar a pessoa até Jesus. O ponto máximo é você ter 4 pessoas que, apesar de todas as dificuldades, eles levam o cara até Jesus. Essa é a mensagem, que quase ninguém presta atenção. Tanto é que Jesus fica de lá só olhando a fé deles. Está escrito deles. Jesus está de olho nas 4 pessoas. As 4 pessoas é que são importantes na mensagem. É claro, Jesus, né? Mas são as 4 pessoas que conduzem uma pessoa para Jesus. Se vocês não ficarem quietos, eu vou pedir que vocês dão licença, que senão vai atrapalhar quem está prestando atenção. Interfere a caneta. É isso. Senão vai atrapalhar aqui. Então, eu não vi. E aí, você acha que existe pessoas desse tipo hoje? 4 pessoas que carregam o outro para perto de Jesus? Eu acho Tem que pouca não. gente? Não tem? Você acha que tem? O que você acha, mais? Tem pouca gente, Gelson. Tem pouca gente que é assim, mas hoje em dia é difícil encontrar alguém. 4 pessoas é difícil. Não, pode ser outros números de pessoas também. Precisa ser 4, né? A Bíblia usou 4. Pode ser 1, pode ser 50, pode ser 0. Tantas pessoas que a gente pensar. 0, ninguém. Ninguém, não. Zero é ninguém. O que você acha? Zero, tem algum do lado? Não é muito fácil encontrar pessoas assim, mas eu creio que no mundo inteiro de bilhões, tem uns 300 pelo menos assim, que são, que pensam, né? Até muitas vezes também não é só quem está na igreja não, até mesmo quem está lá fora tem a ética, tem o conhecimento mais que quem está aqui dentro. Então eu creio também que quem está lá fora também tem essa postura, né? Tem esse caráter de pensar no próximo também. E isso era o certo que todos os cristãos deveriam fazer, né? Como cristãos, como diz a Bíblia, esse é o certo, né? Então por isso que eu acho que do mundo inteiro os 300 tem aí, ou mais. E você, Davi, o que você acha? Você que é lá da igreja, lá do seu pai, que seu pai é pastor lá. Você acha que você tem pessoas lá na igreja que realmente estão indo lá por causa de Deus? O que você acha? Rapaz, pra mim eu não achava muito fácil. Ah, é? Eu não achava muito fácil não. Se uma pessoa não vai por causa que teve algum compromisso, aí resolve com tudo. Você acha que as pessoas estão indo na igreja com má vontade? O pessoal ainda gosta de ir na igreja? O que você acha? Bom, eu tô vendo alguns visitantes lá na igreja, se eles estão gostando ou não. Mas pra mim, em nome de Jesus, todos os visitantes gostaram. Ah, que legal. Tem muito jovem lá na igreja lá com vocês? Alguns. Alguns? É fácil ser filho de pastor ou não? Tem a cobrança em cima aí? Nossa, Você não é acha? muito fácil não, cara. Tem que achar um livro que você quer, mas esquece. E você, Ulisses, você acabou de passar pelas águas, né? Tem o quê? Um mês? Tem um mês? Acho que tem, Não tem. Não tem ainda não. Não tem ainda não. Vai ser dia 2 de julho, se eu não me engano. 2 ou 3, se eu não me engano. Não é? Então, para você acha que mudou alguma coisa ter passado pelas águas? Não mudou? O que você acha disso aí? Celso, já que você tocou nesse assunto, mudou sim, mudou muito. Lá em casa eu oro, né, todo dia, que eu fazia isso. Eu oro muito todo dia, leio a passagem da Bíblia todo dia também, mais ou menos, quer dizer. Estou agarrando em Deus, estou vendo mais. Você também já sabe que eu estou vendo mais. Né? Isso aí. Lá em casa acalmou também, parou as brigas. Jesus. Mudou muito na vida. Tem os desafios, né, do dia a dia, né? Né? Tem um desafio também.
Igreja, né? Tipo, Não, é o segundo. A Bíblia. Corão. a Bíblia não E diz. vocês, Maia, o que você acha? Mudou alguma coisa? Tendo passado pelas águas? Ah, É fácil ser um jovem cristão nesse mundão? O que você acha? fácil não é, nunca vai ser, né? Porque se fosse fácil, teria muitos jovens aqui. E em questão de mudar alguma coisa, pra mim, mudou várias coisas, assim, várias atitudes, né? Que eu tinha vindo revendo para sempre estar fazendo o melhor possível. Aham. Mas também tem que melhorar muito e tem que rever mais atitudes ainda, porque o diabo não brinca de ser diabo, pecado tá aí, e é muito difícil, né, ser um jovem tentando fugir do pecado. Quem é jovem aí, quem é mais idoso, sabe como é que é essa vida. E querendo ou não, o inimigo, ele tenta tirar nós do foco, né? Porque quanto mais alma para ele, melhor. Então, quanto mais alma ele conseguir tirar de perto de Deus, para ele é melhor, para ele é mais vantagem. Porque é menos gente para a salvação de Cristo. Apesar que a ideia da salvação é uma ideia muito boa e nem todos olham com esse ponto de vista. Então, eu como jovem, eu peço que os irmãos olhem para a Bíblia com um olhar mais diferente e para Deus também, né? Que a gente pensa que Deus é só vamos dizer assim, um Deus do socorro, que só quando nós estamos precisando que a gente busca Ele. Mas a gente tem que aprender a buscar Ele tanto no socorro e tanto nos momentos bons. Porque se você está vivendo um momento bom, foi porque Deus te capacitou para você estar ali. Mas muitas vezes a gente esquece de Deus e deixa Ele de lado. E só lembra dele na hora da angústia, do apego, da depressão, de tudo, de todos os momentos ruins, você lembra de Deus. Aí do bom não tem Deus. Então, depois que eu passei pelas águas, me fez refletir sobre várias coisas e também queria buscar mais e mais e mais e mais e trazer a presença de Deus para mim, né? E eu creio aí que eu tenho um chamado, assim como todos aqui têm, e para esse chamado ser cumprido na minha vida, eu tenho que abrir mão de várias coisas ainda, assim como Deus abriu mão de nós estar aqui hoje. Então, para você viver o chamado de Deus, você tem que querer e Deus vai agir. É isso aí. Eu estava vendo a reportagem do Agan. O Agan é esse camarada aqui, ó. Esse cara é um herói, tá? Acho, desse é o mesmo. Ele é um herói. Não precisa ler não. Eu vou explicar o que aconteceu aqui. Uma brasileira foi fazer uma trilha perto de um vulcão, né? E aí ela caiu, certo? E ficou lá alguns dias, infelizmente veio a falecer. E o pessoal estava com dificuldade de resgatar o corpo. Esse homem aqui, o Agan, ele desceu lá com equipamento de alpinismo, né? Tem até reportagem aqui, tem várias reportagens sobre ele. E ele ficou algumas horas na madrugada até o dia seguinte, do lado do corpo da moça que morreu, tomando conta para o corpo não descer mais a ribanceira e ficar mais difícil ainda o resgate. Será que a gente teria coragem de entrar num vulcão, numa ribanceira, que nem os militares queriam descer? Lembrando, ele comprou a própria passagem, ele foi por conta própria e se arriscou e ficou com fome e com sede lá embaixo, porque ele tinha que esperar o momento certo de subir com o corpo. Será que a gente teria coragem de fazer o que esse cara fez? Não. Esse cara é um herói, tá? O cara virou um herói aí, voluntário que retirou o corpo de brasileira do vulcão. Mas, Michel, você faz uma pergunta. Por que ele ficou lá à noite até um dia para depois subir com o corpo? Porque o lugar era difícil de chegar, né? 600 metros, é como se fosse daqui lá no posto de saúde, mais ou menos. Depois de saúde. Profundidade. De profundidade, posto de saúde. Teve que descer na corda. A mulher já estava morta há alguns dias. Então tem tudo isso aí para colocar na conta, né? Ela caiu. A gente, uma coisa que eu vou falar aqui até um pouco pesada, a gente julga ser bom demais por ser cristão e a gente não sabe nem que religião esse cara tem. E olha a atitude dele, não é filho da mulher, não é irmão da mulher, não é pai da mulher, não é militar, não é bombeiro, ele é simplesmente um cara que foi lá ajudar a resgatar uma pessoa que já tinha morrido. E é isso que Jesus pede pra gente fazer, por incrível que pareça, tá? E Jesus pede pra gente fazer até mais. Por quê? Jesus vai dizer que se alguém der um pescoção no rosto da gente,
a gente tem que virar o outro lado e oferecer também. Então ele pede para que a gente faça mais do que a gente tem condição de fazer. Né? E, infelizmente, a gente só pensa em fazer para nós mesmos. E muitas vezes esse para nós mesmos a gente vai fazer outras pessoas sofrer no processo. A Simone me mostrou o vídeo da menina lá da creche, que os pais, não sei porquê, deixaram no local onde ficam as crianças lá, né? Tipo um orfanato, né? Eu acho que hoje eu não sei se o nome certo é orfanato, mas que essas coisas mudam, né? Eu não sei se chama casa de acolhimento, mas vamos usar orfanato. E aí a gente fica pensando, né? Como que um adulto, a gente não sabe também os motivos, né? Como que um adulto põe um filho no mundo, uma criança que é inocente, e deixa por aí, a própria sorte, né? E aí a gente vê um exemplo desse cara, a gente vê um exemplo de pessoas que ajudam a gente aqui que a gente nem conhece, talvez nunca vai conhecer, né? Igual a pessoa que doou aquele violão, né? Que você viu hoje. A pessoa doou um violão pra gente que custa quase R$2.000. Não sei quem é, né? Levou o violão para a Lu pegou o violão, trouxe o violão. A única coisa que o violão precisa é de uma corda, né? O Ulisses até trouxe umas cordas dele lá e a gente vai ver. O Leandro parece que tem corda desse violão, né? Dessa que está precisando. Então, ou seja, existem pessoas boas ainda, muitas pessoas boas. E às vezes a gente vai se surpreender, que às vezes as pessoas boas nem estão junto com a gente no nosso quadradinho. Ainda tem isso ainda, tá? E olha só, já que a gente falou sobre isso, cadê a família de Jesus aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Estava aqui agora. Família de Jesus. Família de Jesus. Achei. Marcos capítulo 3, versículo 31. Ele vai falar quem é da família dele. Marcos 3, 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. A multidão estava sentada ao redor dele. Percebe que a mãe e os irmãos não estavam junto dele nesse dia, tá? Quem estava eram outras pessoas, os apóstolos, os discípulos, o vizinho, o comerciante e outras pessoas, tá? A mãe e os irmãos não estavam não. Disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão te procurando lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Você sabe quem é sua mãe e quem são seus irmãos? Minha mãe. Sabe certinho? Você consegue apontar o dedo e falar assim: essa mulher é minha mãe e esse homem é meu pai? Você consegue fazer isso? E você consegue apontar o dedo e falar assim: esse homem aqui é meu pai e essa mulher aqui é minha mãe? Você consegue fazer isso? Você consegue falar assim: aquela menina ali é minha irmã? Você sabe o nome da sua irmã? Você consegue fazer isso? Você consegue apontar o dedo e falar assim: minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão? Você consegue fazer isso? E você consegue também? Se você vê uma multidão de gente, você consegue entrar no meio das pessoas e apontar e falar assim: minha mãe, meu pai, meu irmão? Você consegue? E você consegue apontar seus parentes, todos eles? Falar: minha mãe, meu pai, minha irmã, meus irmãos? Você consegue ver seus parentes? Não, consegue. Consegue. Não, você consegue, mas... Consegue. Agora a pergunta é o seguinte: Jesus pergunta: quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Ele faz essa pergunta, tá? Com certeza todo mundo sabia quem era a mãe de Jesus e os irmãos. Maria? Eu sei quem é minha mãe e eu sei quem é meu pai. Eu sei quem é meu irmão e sei quem é minhas irmãs. Eu sei também. Mas olha o que Jesus vai dizer. Então, olhando ao redor para as pessoas que estavam lá com ele, assentadas junto dele, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Jesus inclui nós como familiar dele. Se a gente está fazendo bem, você, ela, nós, os meninos, a gente se inclui como família de Jesus. Irmão, pai, mãe. Imagina você ser considerado o pai de Jesus. Você ser considerado mãe de Jesus. Você ser considerado irmão de Jesus. É isso que está dizendo aqui. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto,
qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A gente tem condição de fazer isso hoje? Não. Estender a mão para as pessoas? Ajudar? Sim. 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 O que você acha? Menino igrejado lá de Nova Era. Lá no bairro onde que é a igreja de seu pai. Igreja de seu pai. Seu pai não tem igreja. Lá, não. Desculpa, deixa eu corrigir. Lá no bairro aonde o seu pai, primeiro é Jesus e depois é seu pai. Jesus é o dono, não é isso? Depois que é seu pai que é o subdono, né? Vamos corrigir. Lá é Jardim dos Alfineiros ou lá é Nova Era? Eu confundo os bairros, você não sabe não, né? Porque ali é tudo perto. Eu sei que a sua casa está no Nova Era. Aí quando passa por aquela rua, eu não sei se ali chama Jardim dos Alfineiros ou se chama Nova Era. A pergunta que eu te faço, tá? Você está lá no culto, certo? O culto está pegando fogo. O Espírito Santo está sacudindo todo mundo, tá? Aí seu pai sobe lá no púlpito, tá? Ele é o pastor. Presta atenção na minha pergunta. Quando ele está em cima do púlpito, ele é o seu pai ou ele é o pastor? Ele é o pastor. Ah, isso mesmo. Por que ele é o pastor? Porque ele assumiu um cargo lá dentro. Isso aí, tá vendo? Ele saca das coisas. Muito bom, tá? Para você, menina bonita, presta atenção na pergunta. Presta atenção. Presta atenção. Você já ficou muito triste, e você não tinha a quem pedir socorro? Você, neste momento que você está precisando de alguém, você pensou em Jesus ou você pensou em outra coisa? Mesmo se eu sei que você é criança, mas... Eu pensei em Jesus. É? Isso aí. Eu tenho uma pessoa, conheci uma pessoa há uns meses, e a pessoa disse para mim que é ateu. Você sabe que é uma pessoa que é ateu? Não? Vou te explicar. A pessoa que diz que é ateu, ela não acredita em Deus. Para ela, Deus não existe. Certo? Dá para entender? Uma Mas pessoa... na hora que tiver triste, pensa em Jesus. Como é que é? Repete. Que a sua pergunta é o que eu ia te perguntar. O que você está respondendo é o que eu ia te perguntar. Pode falar de novo, você respondeu bem. Quando a pessoa está triste, ela precisa de Jesus. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Exatamente. A pessoa que não acredita em um Deus ou alguma coisa. Mas Quando ela estiver passando por dificuldade, no que ela vai pedir ajuda se ela não acredita em Deus? Você respondeu bem, tá de parabéns. Deus, Eu ia te perguntar isso. porque na hora que eles precisam, é Deus, mas na hora que eles estão lá e fazer um churrasquinho, eu lembro de Deus. Porque Deus é o Quantos anos nosso. você tem? Então, Porque Deus é o Isso nosso aí. socorro. Tem 50. Ela sacou. Eu Porque ia te Deus é o perguntar. nosso socorro. Eu ia te perguntar isso. Isso aí. Quer falar alguma coisa? Não. Você? não. Não, tá. Ulisses. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, futuro, né? Amanhã. A gente está aqui vivendo o agora é muito importante, tá? Se Jesus disse que nós somos parentes, nós somos da mesma família, independente de cor, de sexo, de religião, de lugar, de posição social, né? Por quê? Tá? Não precisa ter pressa para responder não. Por que você acha que a gente ainda, nós os bonitos humanos, por que a gente ainda tem para nós, assim, eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Eu, adulto, eu sou mais forte do que ela. Então eu, por ser adulto e ser mais forte do que ela, eu acho que eu sou melhor do que ela. Certo? Agora outro exemplo. Eu sou branco e você negro. Por que será que eu sendo branco e você sendo negro, eu acho que eu sou melhor do que você? Não sei se você está entendendo. Agora vai a pergunta.
Porque nós, os humanos, temos o costume de achar que eu posso ser melhor do que outro humano. Você acha que isso é errado? Você acha que isso é certo? Da onde que vem isso? Primeiro ele. Celso, eu acho que isso aí é errado. Primeira coisa, ninguém é perfeito, né? Uhum. Ninguém é perfeito. Uhum. Ninguém é perfeito. Mas todo mundo, tipo assim, Passa aí. todo mundo é do mesmo jeito. Só muda a cor e a Nariz, não, o rosto tudo, o corpo tudo. Uhum. Não sei, gente. Não, você respondeu bem. Você respondeu bem. Se a gente for pensar friamente, a gente veio do Adão e da Eva. De um povo, um único povo, Porque ninguém é melhor que o ninguém. povo adâmico, é isso aí. se a A gente gente veio desse povo adâmico, né? Um se a Adão gente pensar e uma direito, Eva. a gente é tudo igual. É isso aí, essa é a ideia. Filosoficamente não existe outro ser sem ser um ser humano. Não existe negócio de eu sou raça não sei o que, eu sou raça tal, eu sou raça tal. Filosoficamente só existe a raça humana. Essas outras separações aí foi invenção nossa mesmo aí. Então assim, a gente tem muito